Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. É um prazer recebê-los aqui mais dessa semana para tratarmos de um tema de extrema relevância, um tema que traz impactos tributários relevantes na vida dos cidadãos brasileiros. Você já conhece, Ramon Pretos, seu advogado especialista em direito tributário, e hoje estamos aqui para conversar a respeito de um tema de extrema importância para aposentados e futuros aposentados, que é a isenção do imposto de renda para aqueles portadores de moléstia profissional, patologia profissional. Tudo bem? Vamos entender essa questão? Vamos entender como ela se aplica? Vamos lá? Inicialmente, é importante termos em mente que não vamos tratar das doenças graves que ocasionam a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria, tá? Nesse canal, lá no início, um dos primeiros vídeos aqui do canal, a qualidade ainda estava um pouquinho baixa. Nós produzimos um vídeo onde tratamos das doenças, boa parte delas, como você dá entrada no requerimento, enfim, abrangemos diversos pontos a respeito da isenção para as doenças graves. Vou deixar o vídeo aqui no card acima para você assistir logo após esse vídeo. Nosso objetivo aqui é tratar das outras hipóteses previstas na legislação, que é o acidente de trabalho e as moléstias profissionais. Tudo bem? E, meus amigos, por incrível que pareça, a isenção para acidentes de trabalho e moléstias profissionais se encontra enquadrado também ali no inciso 16, artigo 6º da Lei 7.713 de 88. Tudo bem? Não vou fazer aqui a leitura extensa do artigo para vocês, mas vou deixar aqui a parte que nos é mais pertinente a respeito do tema. O artigo trata da seguinte forma: ficam isentos de imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. E ali vem uma série de elementos, chegamos ao inciso 16, que diz: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de trabalho e os percebidos pelos portadores de moléstias profissionais. Dali, após a vírgula, vamos ter as doenças graves caracterizadas. Vamos para o final do inciso, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Como eu já disse, meus amigos, está aqui no card acima o link para o próximo vídeo que a gente trata das doenças graves. São bastante doenças, não vou tratar especificamente aqui neste vídeo, mesmo porque elas têm um tratamento, uma discussão diferente aqui do nosso caso. Explico porque tem uma discussão diferença do que aqui no nosso caso que vamos tratar hoje. As doenças elencadas ali no inciso, elas são doenças que possuem CIDs específicos, salvo alguma ou outra que não tem uma qualificação CID própria, mas na sua maioria tem sua qualificação CID própria. Então basta que você tenha um laudo médico, de que coloque que você tem aquele CID, aquela classificação daquela doença, você poderá exercer sua isenção do imposto de renda. Agora, moléstias profissionais, não existe uma CID, não existe uma classificação específica para as doenças profissionais. Não, não é tão claro assim, tá? Acabamos dependendo de outros elementos, de fonte de outros dados para construir a situação fática e comprovar que aquela doença advém do labor exercido por aquela pessoa. É sempre importante destacar que um laudo médico que ateste essa situação é primordial, é essencial, tá? Faça essa correlação. Mas, se você, exemplo, durante a sua vida laboral, você adquiriu essa doença
E por você, essa doença já lhe trouxe problemas antes mesmo da sua aposentadoria, de modo que você ingressou com uma ação trabalhista requerendo ali a reparação, seja porque a empresa não forneceu o EPI suficiente, seja pela eventualidade de um acidente do trabalho. Ali naqueles autos trabalhistas vão ser realizadas perícias, vão se ter informações, você vai ter um documento judicial atestando que aquela patologia, aquele problema que você tem advém da sua atividade laboral. Isso vai, se somado ao laudo médico, fundamentar seu requerimento junto à Receita Federal. E aqui, meus amigos, nós vamos tratar dos dois elementos: o acidente profissional e as moléstias profissionais. O acidente profissional, e aqui não há muito que a gente possa explorar, tá? Você sofreu um acidente e as consequências daquele acidente trazem custos até hoje na sua aposentadoria, ou você sofreu um acidente e se aposentou em virtude daquele acidente. As despesas que você tem são o que justificam a concessão da isenção. É importante a gente ter a mente do legislador no momento que se editou essas isenções. Ele teve em mente que, olha, pessoas que sofreram acidente de trabalho, pessoas que têm doenças provenientes do trabalho ou portadores de doenças graves, essas pessoas, mesmo que aposentadas, e a gente sabe que a aposentadoria no Brasil é muito baixa, essas pessoas têm altos custos para a sua manutenção da sua saúde. Logo, elas mesmo que recebam uma aposentadoria que faria jus ao pagamento de imposto de renda, elas vão receber isenção, dado que o custo delas supera o valor ali que elas pagariam de imposto de renda, ou para que se alcance uma justiça fiscal, aonde quem tem mais capacidade contributiva pague mais do que aquele que não tem capacidade contributiva. Bem, compreendemos? Ficou alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão, não esqueçam de deixar aqui nos comentários abaixo, que eu vou responder com todo prazer, comentário a comentário. Perfeito, meus amigos? Entendemos ali a questão do acidente do trabalho. Agora vamos à moléstia profissional. A legislação, ela traz moléstia profissional. Ela não especifica a doença. Ela não especifica a natureza da doença. E assim como disse das doenças graves, não existe uma CID para as moléstias profissionais. Logo, qualquer enfermidade que tenha origem no exercício da profissão, ou seja, qualquer condição de saúde que seja diretamente influenciada pela atividade laboral, vão justificar a isenção no imposto de renda nos proventos de aposentadoria. E aqui eu acho importante eu fazer uma, abrir um parênteses aqui e explicar. Essas isenções são destinadas aos valores recebidos a título de aposentadoria, tá? Se você tem uma moléstia profissional e ainda não se aposentou, infelizmente, você não vai poder se aproveitar dessa isenção. Agora, se o INSS realmente ele reconheceu que você não tem mais condições laborais e lhe aposentou em virtude disso, aí sim você passa a ter direito à isenção, tá? Nunca vale ao momento anterior à aposentadoria, sim, sempre o momento posterior à aposentadoria. Isso já foi tema de discussão no Judiciário e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pacificou essa questão, tá bom? Então não vamos cometer essa confusão, tá bom? Essa oportunidade de isenção é destinada aos aposentados, aos valores recebidos a título de aposentadoria, tá bom? Sem dúvidas, então vamos fechar aqui os parênteses e vamos continuar. Meus amigos, é fundamental compreendermos, até sendo um pouco repetitivo, que a lei não faz distinção de doenças típicas ou atípicas de um trabalho profissional. O que conta é o sacrifício financeiro empregado por aquele aposentado para tratar a sua doença. E aqui vou trazer algumas doenças para vocês que podem justificar a concessão da isenção na aposentadoria,
como a LER e a DORT, a lesão por esforço repetitivo, a LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o que é um fato, ainda mais nos dias modernos, trabalhos muito repetitivos podem gerar isenção, pode gerar essas doenças profissionais, patologias profissionais e a isenção do imposto de renda. Também problemas de visão, e aí a gente vai desde um acidente, vamos tratar assim realmente um acidente de trabalho, que não afasta aquela pessoa do exercício da profissão, mas causa uma contaminação, uma lesão no globo ocular, justifica a isenção. Asma ocupacional, aí meus amigos, uma grande surpresa para mim, pois eu não sabia nem que existia asma ocupacional, ou seja, que questões ambientais causassem asma. E é sempre um aprendizado, por isso que eu gosto de estar sempre aqui conversando com vocês, produzindo um vídeo para vocês. Então, a exposição a produtos químicos, a poeira, a resíduos, pode causar asma ocupacional e gerar a isenção do imposto de renda. Artracose pulmonar, assim como a asma, a poeira, os elementos químicos podem causar asma, podem causar ali também outros problemas pulmonares, como é o caso da antracose pulmonar, perfeito? Dermatites ocupacionais, meus amigos, são outro fator que pode causar a isenção do imposto de renda. Perda auditiva, e isso acaba sendo uma coisa muito comum, exposição, principalmente quem trabalha na indústria, exposição a um barulho constante, causou perda auditiva. Você comprovando a sua perda auditiva ali para a Receita Federal pode lhe gerar a isenção do imposto de renda. Doenças psicossociais. E aí está um tema pouco discutido e se aprofundado hoje em dia, mas principalmente durante a pandemia vimos muitas pessoas sofrendo de burnout, síndrome de burnout. A pessoa trabalha tanto, se desgasta tanto no trabalho, que isso lhe traz efeitos tanto físicos como psicológicos. Então, comprovados a persistência desses problemas no momento da aposentadoria ali, ou até mesmo posterior à aposentadoria, a pessoa tem concessão da isenção ao imposto de renda. Problemas de colunas e varizes, meus amigos, pessoas que trabalham muito tempo em pé, ou até mesmo muito tempo sentada, fazem jus de imposto. Sempre repetindo e destacando, há que se criar uma correlação entre a patologia, entre a doença e atividade profissional. Tudo bem? Não vamos errar nisso. Não saiam falando que o Ramon falou que quem tem varizes é isento de imposto de renda. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, comprovado ali que você tem problemas de varizes agravadas por passar muito tempo em pé, por andar grandes distâncias, por passar muito tempo em pé ou sentado, adquiriu problema de coluna, é um motivo para a isenção do imposto de renda. Tudo bem? Contaminações e intoxicações também são casos. Cânceres. Cânceres podem ser causados ali, preço especial, indústrias têxteis, a utilização de determinados pigmentos podem causar câncer de bexiga, ou profissionais que trabalham na indústria diretamente ligado ao benzeno, pode ter ali leucemia ou a ocorrência de linfomas, outro elemento que pode ensejar na isenção do imposto de renda. E é importante aqui destacar, se você cair aqui nessa característica do câncer, você vai ter dois caminhos a seguir, seja pela doenças graves, seja pela patologia profissional, tá bom? Então você acaba indo ali pelo caminho que lhe for mais fácil, mais cômodo. Portanto, meus amigos, se uma doença estiver diretamente relacionada ao trabalho realizado, o aposentado tem direito líquido e certo à isenção do imposto de renda. Letra da lei, basta apenas que ele comprove por meio de documentação idônea, e ali entenda-se por laudo médico e outros documentos que possam fundamentar esse requerimento, que a doença provém da sua atividade profissional.
Meus amigos, muito obrigado por me assistir até aqui. Se você achou útil esse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Ficou alguma dúvida? Quer agregar o assunto com a sua opinião? Por favor, me prestigie com seu comentário aqui embaixo. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.